Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jornada do Conhecimento. Eu sou Marcelo Fonseca, host do podcast, e hoje temos um assunto muito legal. Nós vamos bater um papo com um especialista, uma pessoa com bagagem muito grande, muito boa, sobre carreira, futuro do trabalho, a importância do aprendizado para a vida toda e como o aprendizado está conectado com esse universo do futuro do trabalho, inteligência artificial, aprendizado para a nossa vida pessoal, individual, aprendizado nas empresas. Acompanhe e a gente vai conhecer o nosso convidado agora. Lucas, obrigado. Marcelão, obrigado pelo muito convite. Muito feliz aí, prazer revê-lo. O prazer é meu. A última vez que a gente se viu pessoalmente foi em 2018. Foi quando... Você tá brincando? Tudo isso? Tudo isso. Foi quando eu tava na última empresa que você atendeu. Logo eu saí, fui para novos desafios. Nem quis terminar o projeto. Nem tive o privilégio, porque eu nem cheguei a conversar. É verdade. Lucas, se apresenta pra galera. Fala um pouquinho de você, Legal. O que você quiser compartilhar. Primeiro, obrigado do convite. Um prazer estar aqui. Legal, feliz por você nesse projeto aqui. Muito bacana. Legal. Eu sou Lucas Ribeiro, sou CEO fundador da Arax Educação. A gente fez 10 anos agora em março de 26, Dia da Mulher. Que legal. Então, 8 de março é nosso dia. Nós somos uma consultoria de educação corporativa focada em estratégia de aprendizagem. Então, a gente olha para universidade corporativa, onboarding 360 graus, arquitetura de aprendizagem. Então, a gente vai permear tudo que se trata de aprendizagem dentro das organizações, tentando, de alguma forma, minimizar o que muito do que a gente vai falar hoje a educação formal não conseguiu fazer. Pretende fazer, tenta fazer, mas que aí tem muita variável que esse papo vai trazer. Então, sou pai do Davi, de 11 anos, do Gael, de 4, casado com a Jaqueline há muito tempo já. Ainda tem 16 anos de casado. Bastante tempo. Estou jovem há mais tempo aí. Mas é um prazer estar aqui. Vim trocar um pouco da minha nerdice com você aqui. Fui fazer mestrado, doutorado e me envolver em educação. Das agendas que eu mais gosto, além de falar de basquete e esquecer do meu São Paulo, que tá um horror aquele negócio. Meu Deus do céu. Então vamos falar só de basquete, tá bom? Nem meu time passou, então não vou falar de basquete. Lucas, olha que interessante. Para você que tá aí em casa, você deve estar pensando, educação corporativa, eu não sou dessa área, eu não sou de RH, não sou de educação, mas fica aqui com a gente que você vai perceber que educação corporativa vai muito além do que você pode imaginar. Educação corporativa é só um nicho que está vinculado ao negócio das organizações. Sim. Mas quando a gente fala de educação corporativa, o aprendizado contínuo, o aprendizado em si, ele permeia todas as pessoas e todas as camadas da sociedade. Quero falar um pouquinho com você, Lucas, para a gente já começar esse papo bem legal. Qual que é a relação do aprendizado com a carreira, futuro do trabalho e desenvolvimento pessoal? A gente pode ir por partes, mas vamos começar por essa salada. Boa. Marcelo, eu acho o seguinte, cara. Não, eu não acho nada. Eu tenho certeza que a gente nunca para de aprender. Eu gosto de discordar da ideia que você precisa... E tem uma galera que fala isso aí depois você convida os caras para me refutar aqui, tá tudo bem. Então, aprender, desaprender, reaprender, eu detesto isso. Porque eu não acho que você desaprende. Acho que você não usa. Você aprendeu, guardou numa caixinha, e aí o fato de você não usar, você não jogou fora aquele aprendizado. Você aprendeu a não usar, de repente. Isso Sim. É bom pra caramba. E aí, na contramão dessa ideia, o que eu percebo? Que educação corporativa é um nome bonito para no final do dia a gente falar que a gente está em constante evolução do nosso conhecimento. Então, você aprende na escola... E a brincadeira de, eu nunca vou usar Bhaskara. Você usa Bhaskara, você usa Pitágoras, você usa o tempo inteiro, você só não sabe se é delta, se é gama, o que é raio que é aquele azão, azim, bezão, bezinho da biologia. Você não usa isso mais ao longo da vida, talvez, mas você sabe que você tem que abrir um pouco mais o carro para fazer a curva, e aquilo ali é uma tangente ou coisa do tipo. Então, você só não usou. Até agora eu não tinha pensado que eu nunca teria usado aquilo. Você fala, física? Não, eu brinco com meu filho mais velho que uma vez a gente foi falar de matemática lá das nerdices da vida ali. Ele, pai, porque 1 mais 1 nunca é 1, nunca são 2. Eu falei, algumas vezes sim, outras vezes não. Tinha um contexto, tá? Tô cortando muito a história. Ele falou, quando que 1 mais 1 não é 2? Eu falei, uma gota mais uma gota é uma gota maior.
E aí você tá falando de física, porque você tá falando de massa, uma massa... Por que desse começo nerd para falar uma coisa? Eu acho que, na minha opinião, a gente nunca para de aprender. A educação corporativa faz com que a gente vá desenvolver competências dentro da organização que a gente precisa usar para entregar resultado para o negócio. Então, quando a gente fala de educação corporativa como um nicho, na verdade eu não sei nem se é um nicho da educação. Eu acho que é a educação contínua, é o lifelong learning, é tudo que a gente vem falando e vai falar nesse papo. Mas o que você aprende na vida, na faculdade, enfim, para chegar na empresa e dar continuidade num treinamento, numa jornada, numa trilha, o nome bonito que for, numa universidade corporativa, aquilo é mais um caminho, mais um espaço para você desbravar, para alcançar a competência que você precisa desenvolver para entregar resultado para o negócio. Falando disso e falando de futuro do trabalho, amarrando esses pontos todos, e se eu esquecer algum, você já me cobra aí. Fica tranquilo. Mas o golaço é imaginar que a gente, honestamente, a gente sempre teve e sempre vai ter. Eu tenho uma palestra que eu amo, fiz uma palestra esses dias, eu amo esse papo, que é sobre o futuro do trabalho. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: a vaga é da empresa, mas a carreira é sua. Então, você não estuda, você não se desenvolve para aquela empresa, você precisa se desenvolver para a sua carreira. E, consequentemente, as suas competências vão entregar. Você vai vender sua competência e seu tempo para uma empresa disposta a pagar e você entregar o resultado. Você nunca é o vice-treco da subcoisa só. Aquilo é um nome bonito que está lá na tua carteira, no teu contrato, sei lá, a tua forma de trabalho. Mas no final do dia, quem é você, que competência que você tem e qual é a troca que você faz com a empresa para ela comprar sua competência e seu tempo em troca do resultado que ela espera. Se a gente está falando de futuro do trabalho, o futuro é ontem, tá? Frase de caneca. O futuro é já. Não tem... Para mim, esse negócio de futuro... A gente fez um webinar recentemente lá na Arax que eu falei do hype ao ROI. Então, eu fui estudar os últimos 20 anos do nosso mercado de T&D, que é aquele monte de tendências infinitas, e tinha lá gamificação, realidade virtual, metaverso, IA agora. Pude vivenciar um pouquinho de algum desses hypes. E aí, cara, é o hype da cortina de fumaça, assim. Você gasta uma grana para fazer uma coisa que não vai para frente, não porque a tecnologia era ruim, é porque tem duas coisas nessa equação. Tem timing, ou seja, é o momento certo para aquele negócio chegar, e tem competência. Então, as pessoas não sabem usar, mas elas compram o metaverso para botar numa empresa de transporte. E aí o cara não tem coordenação motora fina para mexer no mouse, ele é um analfabeto funcional, mas você compra um metaverso e acha que vai funcionar. A gente se apega à opinião de um C-level que viajou e viu na China um negócio super legal, e aí ele chega aqui, ele vira para o pessoal de RH e fala: eu vi um negócio lá, eu acho que em treinamento funciona, faz isso. Só que ele não tem ideia de quem é o público, e aí assim, as coisas vão se desconectando, trazendo então para uma resposta definitiva. O futuro para mim é meio que já. O futuro do trabalho é agora. Se você não fizer o que responde daqui a pouco, lá na frente, você está atrasado. Então você tem que fazer alguma coisa que lá na frente... O que você está plantando agora já responde o lá na frente do negócio, melhor dizendo. Então, você lembra de... Você também... Quantos anos você tem, Marcelo? 38. Não, você rodou bem. Imagina assim, ó. Você talvez não pegou o entregador de jornal. Talvez. Sim. Né? Sim. Mas você lembra da banca de jornal? Sim. Ainda eu tem. Consumia jornal até pouco tempo. Ainda tem banca de jornal. Sim. Se eu faz um exercício rápido, quem tá em casa, quem tá no carro, quem tá ouvindo a gente também, depois força. Força aí agora, quantas bancas de jornal você passa no caminho pro trabalho? Que eu me recordo, uma. E aí, porque você lembra que provavelmente você tem alguma conexão com essa banca de jornal. Sim, ela tá num lugar bem específico, perto de uma estação, caminho, perto de ponto de ônibus. É onde eu vou lá daqui a pouco com o Davi comprar as figurinhas, eu sei onde tem uma também. Antes tinha um monte. Antes a gente tinha um entregador de jornal. Antes a gente tinha o cara o cortador de cana. E hoje você tem uma máquina que sozinha corta em 8 horas o que 200 cortadores cortavam em um dia inteiro. E aí ela consegue otimizar aquilo de maneira incrível. Absurda. Volto na ideia do jornal. Hoje, cara, tá aqui.
Então a gente atualiza o feed o tempo todo e a notícia tá ali. Antes pra gente saber, tinha que esperar o William Bonner. Exato. Né? Ou o jornal do dia seguinte. Pra comprar o lance. E agora tem 200 mil perfis de futebol mostrando o lance imediatamente. Então, o futuro do trabalho pra mim é o quão conectado você está com as coisas que realmente serão necessárias no negócio. Do contrário, você vai fazer o que não precisa ser feito. Então, eu tenho um colega, para eu te dar um exemplo, tem um colega que é piloto de drone agrícola. Sou super entusiasta de drone, que legal. Piloto de drone agrícola. Esse cara sempre foi bom no carrinho de controle remoto, não sei o quê, mas era um Zé Ruela. A gente tirava essa... Esse cara não vai trabalhar nunca? Eu falei assim, uma hora eu vou. E aí um dia brincou com um drone, gostou. Aí o cara numa fazenda tinha um drone agrícola, ouviu falar, ele falou, eu acho que eu sei mexer nisso aí. E foi, testou, fez um curso hoje, pilota drone agrícola, pulveriza áreas e áreas e áreas e economiza uma grana, porque o trator não faz o pisoteio na cultura lá. E nem depende do avião pulverizar, que tem um grande desperdício e um investimento alto. O pisoteio do trator para matar a cultura que está no chão ali, você perde um monte de produtividade. Então, olha quanta coisa, quando o cara está antenado, ele consegue perceber. O emprego muda, mas a competência também muda. 38 anos, eu tenho 40, tem uns caras que estão assistindo a gente aqui que estão na casa dos 20 ainda. Não, os caras estão novos demais, o colágeno tá bom nesses caras. Mas se a gente for pensar, cara, isso assim, não dá pra gente imaginar diferente, cada vez mais a gente vai precisar menos de competências desnecessárias. Ô Lucas, e sobre essas competências, sobre carreira... eu tenho um livro em casa bem interessante que o título, eu não vou lembrar o autor agora, ele fala sobre você ser maior que a sua carreira, que a sua cadeira. Fala sobre, eu não vou lembrar o nome agora, o seu emprego é maior que a sua cadeira. Então, a sua carreira é maior do que a sua cadeira. É exatamente essa a referência. A vaga da empresa, a carreira é sua. É isso aí. É isso aí. Tem um livro que fala sobre isso. Muito interessante. Mas olha só que interessante, Marcelo, você falou agora. Quando eu falo do mais jovem, né? A gente hoje, o imediatismo talvez seja o maior dos problemas. E aí, honestamente, a minha crença é que o problema de geração não é de geração cravada, não é a geração Z, a X, a Y. É a geração de agora. Então, se você pegar uma pessoa de mais idade e o celular dela não funciona, ela fica irritada. Uma criança que o filminho não começa também, ela fica irritada. Porque o momento tela tá tirando a paciência. A gente é tudo assim, né? Plug and play total. Então, se o negócio demora 5 segundos... Não tem cabimento o negócio demorar 5 segundos. Né? Como demorou? Como é que não carregou? Que louco. O WhatsApp cai e vira manchete no Globo.com. O WhatsApp caiu por 30 minutos. Já é morte um negócio desse. A Claro ficou fora, virou mensagem do Jornal Nacional. É tipo isso. Então, qual que é o contraponto para mim? E aí amarrando com carreira. A gente, de alguma forma, precisa entender... enquanto aprendiz, enquanto adulto, o que faz sentido para a gente enquanto profissional, enquanto pessoa humana. Né? Não dá para você separar, eu acho que uma baboseira esse negócio, não. Eu na empresa sou uma coisa que outra. Não, você é a mesma coisa. É o reflexo de cada um CPF, de cada um dos só lugares que entrega aqui uma coisa e aqui você entrega outra. E você só sabe o que você realmente entrega quando você se tranca no banheiro e olha no espelho. Em todos os outros ambientes, alguma mentirinha você conta. Porque você bebeu água hoje? Bebi. E aqui dentro você tá sem beber porra nenhuma. Caramba, esqueci de beber água. Mas eu vou falar que eu bebi. Então você sabe quando você tá mentindo. A mesma coisa você sabe quando você aprendeu ou não aprendeu. Você sabe quando você copiou a lição de casa. O homework no inglês, que a gente tava falando de inglês. Você sabe quando... Porra, tinha que entregar isso aqui. Põe meu nome. Você levou a nota. Mas a competência você deixou na cabeça de outro. Então... Tem muita coisa, mas vou deixar para... Ô Lucas, e falando sobre questão do futuro do trabalho, o momento agora, como você muito bem disse,
tem a questão do time que você falou que eu achei muito interessante para explorar isso. A gente estava aqui no off, junto com o Marcos aí do seu trabalho, falando sobre IA, e olha só que interessante, a velocidade do dobrar, a capacidade de memória, de produção, a atualização, é muito mais rápido do que os aplicativos já na era da internet há 5, 10 anos atrás. Muito mais veloz. Qual que é o resultado disso? A gente tem inteligências artificiais, hoje, agora nós não estamos mais buscando escolher um, já tem empresas que viram essa possibilidade e estão fomentando os agregadores de IA. Você paga um valor e você tem direito a utilizar meia dúzia que se complementam e que trabalham muito bem em conjunto. Com isso, algumas atividades já têm grande impacto. Estava falando para vocês do exemplo de ter criado um dashboard conectado com o X. A patroa gostou, né? A patroa gostou lá pro consultório dela, que você consegue ter a visão do dashboard, colocar o input da informação e já ter ali um trabalho que você precisaria ou pagar, ou se você fosse se preparar, ter um nível de básico, intermediário, avançado e conhecer de BI. E tempo, né? E tempo para tudo isso e muita dedicação, porque não é simples. Quem conhece de BI sabe muito bem do que eu tô falando. E de Excel. Agora você tendo o raciocínio e sabendo fazer as perguntas certas e refinando o resultado, você consegue chegar em algo próximo e muito provavelmente a gente consegue até igualar. Junto com isso, por exemplo, você tinha a crescente de programas como o Canva e hoje a IA faz o design que o Canva já foi bem disruptivo em fazer isso. Dito isso, a questão do time na carreira, o quanto a gente consegue olhar para frente e imaginar algumas coisas e se preparar para isso não ficar obsoleto num curto prazo. Boa. Ô Marcelo, vou dar um passo ali, ó. Tem gente que é jovem há mais tempo na tua audiência aqui, né? Não é quem é mais velho, é jovem há mais tempo. Pra respeitar a turma. Tipo eu, 40 agora. Então, tem muita gente aí que vai ouvir esse papo, vai assistir esse papo e fez curso de datilografia. Cara, eu tenho uma máquina que escreve em casa. Arrastava, lembra desse negócio? E hoje é peça de museu. Né? Mas volta vintage, cool. É bonito, né? Hoje tem umas digitais, inclusive, bonitinho. Mas eu quero pegar a essência da competência. Existia a carreira de datilógrafo. A pessoa tinha que digitar rápido para sentar uma cadeira executiva, de secretaria, coisa do tipo. Então, datilografia, em algum momento, foi uma competência demandada pelo mercado. E muito necessária. E muito necessária naquele momento. Se você falar hoje, você digita rápido para alguém, com perdão, eu vou ser eu aqui no teu podcast. Fica à vontade. Puta bosta. Então, assim, você digita rápido, e daí que eu digito rápido? O que isso muda? Porque você pode falar, ele vai sozinho Comando de voz, cara. Percebe? Então, a gente deixou lá atrás, porque naquele momento era importante. Assim como a telefonista era importante, assim como a ligação funcionava muito mais. E aí um monte de gente que ainda trabalha com ligação vai falar, pô, esse cara tá falando merda. De novo, são recortes, tá? Não existe totalidade na coisa, né? Então, o ponto para mim e aí eu vou chegar já onde você provocou. Você tinha o cara que datilografava. Joga nem tanto tempo assim para frente, a gente... Cara, o espaço-tempo competência é um negócio maluco. A gente até o pós-guerra, a expectativa de vida não batia 60 anos, cara. A gente tá vendo uma galera com 100 fazer maratona. Aí você fala, é raro. Não é raro, não. Estão uns velhos loucos aí arrepiando de correr. E não é só correr. Uma galera ativa aos 80, trabalhando, entregando mais, entregando resultado bom, aprendendo. E onde tá o contraponto disso tudo para te trazer a resposta? É uma puta volta, né? Imagina o seguinte. Aquela competência hoje não serve. Você não precisa mais daquilo. Você não precisa digitar rápido. Faz menor sentido. Você pode até digitar rápido, mas isso não é diferencial competitivo. É aí que eu ia chegar. Assim como hoje, você precisa saber usar IA. E entra para mim, como educador e pai, entra a maior tristeza que eu tenho hoje, que é as pessoas pensam, não todas, evidente, óbvio, uma boa parcela, infelizmente, elas brigam com a cognição.
Falei bonitinho, né? Pra falar que tá uma Chique, merda, né? atualizado. Cara, pra dizer o seguinte, as pessoas não sabem perguntar. As pessoas, elas não sabem, elas perguntam coisas banais para uma IA porque elas não usam, assim, o básico do básico do básico para fazer uma conta. Exemplo prático. Tem um lugar que eu como com alguma frequência que vou fazer uma conta de padaria aqui, literalmente falando. Um café custa 8, um pão custa 8. Não precisa ser um gênio. Se você mandou bem na primeira e segunda séries ali, você sabe que dá 16. Não errei a conta não, né? Não. Dá pra contar. Não errou. Então, 16. Adivinha, o próximo cara que tá atrás de mim, se ele pedir um café e um pão na chapa? 16. A pessoa pega a calculadora, 8 mais 8 igual. Ah, ele pegou mais uma balinha aqui de R$2. Mais 2. Você tá deixando o básico virar um automático e você tá deixando de pensar, mas isso aí não tem problema. Tem problema pra mim, tá? E aí pode vir o estudioso que for, neurocientista que for, falar que tudo bem. É o lembrete pra escovar o dente. As pessoas põem no celular, escovar o dente, fechar a porta. Pô, você precisa pôr lembrete no celular pra fechar a porta. Então a gente começa a terceirizar coisa que é do ser humano, que é da aprendizagem, que é da inteligência, que é cognitivo. E a gente vai abandonando outras e aí a gente chega na IA. Eu confesso pra você que, assim, cada vez mais eu uso mais. E vou usar mais. E a hora que eu puder usar tudo dela, a ponto dela quase fazer o meu trabalho, eu vou fazer cruzeiro, hein, Marcão? Eu quero viajar. Ô, Lucas, você tocou num ponto muito interessante. Eu sou um grande entusiasta da IA. Tô um iniciante, um aprendiz, mas já faço algumas coisas que eu percebo grande diferença na produtividade no meu trabalho, na profundidade. Por uma questão individual, eu não sou fã de coisas rasas. Legal. Eu gosto de me aprofundar com as coisas e sou um grande entusiasta da leitura. Até tenho um canal de leitura, alguns de vocês devem saber. Tem aqui, sempre coloco nos comentários, Liberdade Literária, é o canal que eu faço sobre leitura. Boa. Por exemplo, eu fiz uma leitura, a primeira leitura do ano foi sobre o livro, um clássico, A Morte do Ivan Ilitch, do Tolstói. Trouxe uma pessoa aqui, que eu propus a leitura, e a gente fez uma conversa de 1 hora para fazer um bate-papo sobre o livro e correlacionar com questões da atualidade, natureza humana, o quanto que o personagem principal se conecta com problemas da atualidade, por isso é um clássico, que ele é atemporal e se repete questões até hoje. E atualmente eu tô lendo o Conde de Monte Cristo, todo da metade pro final. Clássico. Fala sobre vingança, fala sobre estratégia, natureza humana. E qual que é a conexão com IA? Eu não transfiro para IA a conversa sobre o livro. Fala, Gemini, ChatGPT, me dê um resumo e me fala sobre os principais pontos do Conde de Monte Cristo. Eu leio. E quando eu estou voltando do trabalho, eu coloco o Gemini no modo live, conecto no carro e eu venho me perguntando, igual a gente tá batendo papo aqui, me aprofundando sobre a história e conectando com outras obras. Maravilhoso. Então, sobre natureza humana, sobre o contexto de época do autor, qual que era a linha de raciocínio dele, o que na estrutura familiar, no momento dele de vida, por que que o Dumas lá na França resolveu escrever? Ah, é porque ele começou inicialmente com um folhetim, que eram os jornais, ele publicava um capítulo por semana, por isso que as duas edições têm mais de 60 capítulos, porque inicialmente ele se originou dessa forma e se tornou um livro. Trouxe isso para o Shakespeare, para o Mercador de Veneza. Então, a minha volta já é... Põe o meu celularzinho no live e eu vou me aprofundar sobre as leituras. Mas veja bem, eu não estou terceirizando. Eu não estou tirando a minha capacidade cognitiva, que é totalmente diferente de eu criar uma planilha e melhorar um design. O quanto, de fato, olhando o core do meu trabalho... a parte principal da minha função e explorando um pouquinho muito além do trabalho, eu estou desenvolvendo. Perfeito. Qual que é a minha habilidade principal? Eu estou organizando uma lista de compras e qual que é a melhor receita para o encontro com os meus amigos na minha casa no final de semana? Vamos colocar tudo isso na mesa e qual que é a principal atividade? É a interação e o encontro
próximo dos meus amigos. Todas as outras atividades que permitem que isso aconteça, a gente pode dizer que, de certa forma, ela não é o principal, ela não é o mais relevante. Então, para isso, eu terceirizo. É diferente de eu, por exemplo, escolher não estar com os meus amigos para conversar com uma IA. Boa. Então, acredito que essa é uma referência interessante para a gente debater sobre qual é a importância e qual o momento que eu uso a IA. Boa. E ela vai refletir no meu modo de aprender, no meu modo de eu me relacionar com as pessoas no meu trabalho. E eu vou além, Lucas. Isso reflete também com a nossa vida particular. Porque o quanto eu tenho de tempo ou não, o quanto eu sou produtivo, ele vai refletir no quanto eu escolho ter daquilo que a IA não influencia, que é a interação com as pessoas, os momentos importantes lá com o seu filho, que eu tenho com a minha mãe, com a minha namorada, com os meus amigos, com o meu enteado e por aí vai. É isso. Ô Marcelo, tem uma coisa, vou tangibilizar isso que você falou num exemplo, né? Eu gosto da ideia. Você já viu, com certeza, as pessoas jantando, almoçando juntas? Com celular. Olha o que eu acabei de te mandar. Pô, vai caçar. Não, cara. Tá aqui, conversa Explica aqui. aí o que Põe é. o celular no bolso. Põe no bolso, vamos olhar no olho. Joga um outro exemplo. E eu já vou chegar onde eu quero. Joga um outro exemplo. As pessoas agora estão... relógio, óculos, fone que traduz. Um ótimo exemplo. Minha primeira formação, eu sou tradutor-intérprete. Que eu legal, sonhava ser diplomata. Não é mesmo? Eu sonhava ser diplomata. Então, fui estudar, eu aprendi que eu tinha facilidade com o idioma, descobri que eu tinha facilidade com o idioma, sempre gostei de diplomacia. Quando eu entendi o que era diplomacia, eu queria ser diplomata. E aí eu fui estudar. E o povo hoje tem fone, tem relógio, tem óculos, tem um monte de coisa, traduz simultâneo. Então eu não preciso fazer inglês mais. Vou chegar já. Aí você chega hoje e o cara não precisa... Eu sou um zero à esquerda de Excel. Agradecimentos a Hannah e todo mundo aí que me ajuda, né, Marcão? Porque Deus o livre, eu sou péssimo em Excel. Mas pro que eu faço, eu não preciso saber. E não é grosseria, não é arrogância, não é prepotência. Eu não preciso saber fazer aquilo. Aquilo me tomaria um tempo. Eu só preciso saber o resultado da última célula aí para uma coisa, né? E aí eu vou tomar decisão em cima daquilo, eu vou fazer uma outra coisa. E se fosse o inverso, eu precisaria saber. Se aquilo fosse uma competência que fosse demandada para mim. Dito isso, são 3 cenários para dizer o seguinte. No final das contas, para valer, você teve a Sheila aqui, você teve a Giovana aqui, e elas... Eu assisti tudo, evidente, e foram maravilhosas. Beijo pra vocês, são lindos. No final do dia, cara, tudo envolve comportamento. É o comportamento da muleta. Então você usa... Depois que inventaram a desculpa, ficou fácil errar. Então você usa muleta para tudo. É porque eu não tenho tempo. É porque... Realmente, quem pega 4 conduções para ir pro trabalho não tem as mesmas 24 horas do que eu morar 5 minutos de casa e vou de carro. Fato. Ou trabalhar de home office. É isso. Assim, não dá para comparar, cara. Não dá para comparar. As realidades são muito diferentes. O problema está em o que você faz dentro da condição que você tem. Tem uma frase do Cortella, eu acho. Cortella. Enquanto você não tem condição melhor para fazer melhor ainda, né? O golaço tá no seguinte, cara, eu aprendi inglês, sabe como? Eu sou filho de meu pai era sucateiro, minha mãe vendia lanche na fila do INSS. Eu lembro de empreendedorismo ser a minha vida. Meus 2 avós donos de bar. Olha a relação então, que assim, tem com a sua trajetória. Ou você vai, cara, porque não tem almoço grátis. Não dá pra você. Cara, você quer melhorar? Não vai ser... É só educação, não tem outro caminho. A minha irmã é doutora em neurociência, a pessoa mais inteligente que eu conheço. Um gênio. Inclusive é um baita de um papo interessante. Que legal. Ela vai falar sobre como o cérebro aprende e tal. Depois te convida a Isabela Martina, Isa Martina. Olha lá, tem muita coisa legal, inclusive, no conteúdo dela. Ela fala bastante coisa. O @Isa Martina dela é um golaço. E aí, cara... A gente cresceu num ambiente que meu pai era meu pai falecido, mas ele tinha uma mania maravilhosa de... A gente perguntava pra ele, pai, quem foi Rúmeus? Ele ia lá na biblioteca dele, pegava, entregava o livro e falou assim, tem uma semana pra me explicar quem foi Rúmeus. E aí a gente tinha que ler, a gente tinha que ir atrás de saber. Eu aprendi inglês colando fita crepe na legenda de Free Willy. Meu pai alugou Free Willy legendado. A gente não sabia ler rápido daquele jeito. E em inglês, cara, minha irmã desistiu.
na época, pequenininho. Eu colava fita crepe na legenda, eu assistia em inglês, depois tirava, tentava ler, assistia, colava e tirava, colava. Depois disso, sei lá quantas vezes eu sabia que go Willy vai Willy. Bom, e aí eu comecei a ir na analogia da coisa, porque aquilo era um jeito de eu me aproximar da língua que eu queria aprender. Hoje, trazendo pra tua pergunta, que dei uma puta volta de novo, mas é pelo papo, hoje as coisas estão menos difíceis e outras muito mais fáceis. Né? Então eu não vou diminuir também a ideia de que tem coisa muito mais fácil do que nos anos 80, nos Com anos certeza, 90. isso é um fato. Então assim, não tem na internet de escada, esperar meia-noite pra conectar era loucura. Hoje é o tempo inteiro. Perfeito. Cai num 4G, você fica puto, né? Pô, vai ficar mais devagar a internet. Como é que é, meu cara? Até ontem a gente tava no 3G e no Pois 2G. então, Hoje a gente lembra? reclama quando sai de 5 e vai pro 4. É isso, antes era SMS, cara. E aí, isso é legado, isso tá tudo bem. Que bom que não é mais aquela porquice lá, porque era horroroso aquilo. Né? Que bom que tá só melhorando. Mas se já está melhorando, por que o comportamento, e aí eu volto na ideia da datilografia, de não sei o que, por que o comportamento não acompanha? Porque as pessoas precisam trabalhar o autoconhecimento, a autorresponsabilidade. As pessoas precisam trabalhar traços pessoais para conseguir trabalhar com uma inteligência artificial. A inteligência artificial, por ela, não faz nada. Se você não der comando, como qualquer programa, ela não faz nada. Ah, mas ela pode rodar sozinha. Mas alguém lá no começo falou, rode sozinha. Entende? Então alguém digitou rápido ou devagar, rode sozinha, catando milho ou com todos os dedos possíveis e imagináveis. O meu entendimento e a minha crítica construtiva para a coisa é use IA. Muito, o tempo todo. A seu favor, não como muleta. É o que você falou. Usa para aprender. Ah, eu não consigo pagar em uma escola de inglês. Cria um agente para ser seu professor de inglês, cara. Põe teu celular em inglês, assiste o teu vídeo em inglês. Para de assistir vídeo dublado. Eu falo isso para aluno. Você quer aprender inglês e não tem como? Transforma a sua rotina num consumo do idioma. Você quer aprender uma coisa e não tem acesso constante àquilo, é um problema. Um exemplo clássico, eu dei aula de inglês um tempo. E eu lembro, lá no começo da carreira, eu dava aula de inglês e eu lembro que o aluno, na primeira aula, ele ia, caderninho aqui, um lápis novo para aquilo, borracha nova. Todo preparado. Na segunda aula, homework feito. Na terceira aula, homework feito. Você viu que minha empolgação vai diminuindo. No segundo mês, o cara falava assim, puta, tem inglês hoje. Até que um dia eu recebi o homework do Marcelo, escrito, My name is Carlos. Porque copiou do cara do lado. Que ele tinha que entregar. Ele tinha contato 2 horas por semana com o idioma, se dedicava a nada e achava que ia ser fluente. Mas o problema é o método da escola. Entende? Então, se não está no comportamento da pessoa o desejo de mudar, se não tem iniciativa, não tem vontade, não vai ser a IA que vai resolver. Definitivamente. E vamos ser muito sensatos aqui. Entra alguém que não entrega, que não tem iniciativa, que não está afim, que não busca... Isso que você fez é maravilhoso. Que não busca se desenvolver, que fica só no audiobook. Essa foi a crítica velada aqui rapidinho. Entra alguém que fica só no audiobook e fala no final do ano que leu 40 livros, mas ouviu 10 minutos de um livro e não lembra nem o nome. Entre essa pessoa e uma IA, você me desculpa. Tá no meu bolso a resposta. Tá no relógio a resposta. Tá? Então, eu confesso que, por competência, eu sempre iria para mudar o comportamento das pessoas em aprenderem a usar melhor. Tecnologia a gente precisa aprender a usar melhor. É melhor andar de Uber ou uma charrete a cavalo há 200 anos atrás? Tem nem o que dizer. E aí, Lucas, como nós trouxemos o exemplo, a velocidade aumentou e os aplicativos e as IAs especificamente, elas vão se aprimorar em alguma medida. Só fazendo um parênteses, eu vi uma matéria recentemente, eu acompanho um pouco sobre geopolítica, não sou um grande conhecedor, mas a guerra é algo terrível, porém é algo inerente à história, ao ser humano, infelizmente, por conta aí dos colaterais que tem com todo mundo e etc. Mas a Ucrânia, por exemplo, eu vi recentemente, eles tomaram uma região e tinha lá a imagem dos soldados russos se rendendo para robôs. Para robôs que são conectados com uma pessoa que guia por controle, conectado com a Starlink, que é via satélite.
alguns casos, e aí falando de aprendizado e abrindo um pouco, falando um pouquinho sobre conflito, eles começaram a ter problema por interferência de rádio pelos drones. O que eles atualizaram? Eles voltaram num método mais rudimentar. Por mais que a tecnologia é mais atual, eles começaram a conectar por cabo de fibra ótica, não tem interferência. Por que eu toquei nesse assunto? A correlação do aprendizado e entender o contexto, o público, o seu objetivo e utilizar aquilo que faz sentido. Seja ele numa perspectiva mais rudimentar, como a gente falou, de sair da conexão de rádio do drone e voltar para o cabo de fibra ótica. Como isso pode ser feito, sendo que a tecnologia agora está no ar, está nas ondas de sinal, Starlink, conectado lá com o satélite fora da órbita da Terra, na órbita da Terra, mas foi olhado como driblar os problemas, os percalços, para utilizar alguma tecnologia, seja ela mais nova ou não, para alcançar o objetivo, conhecendo todo o contexto do público e do que está rolando no momento. Então, isso, olhando o nosso papo, que é carreira, uso de IA, futuro das profissões, do trabalho, como que a gente vai olhar tudo que está ao nosso redor, saber que a IA está sempre dobrando, triplicando de tamanho, de velocidade, de recurso, e como eu vou me posicionar em relação a isso? Ótimo. Ó, eu tenho uma resposta muito prática para isso. Tem um cara que eu gosto muito da Link School, que é o Fabrício. Falei certo o nome dele, eu acho. Depois o Link School é Fabrício, né? O Fabrício, né? O cara fala uma coisa maravilhosa que é assim, ó. E aí é uma crítica que eu faço, sou professor há muitos anos. Então eu tô na graduação, tô na pós, sou professor lá no MBA na USP, dou aula em outros lugares também. Continuo... Você dá aula na USP? Cara, eu dou uma aula no MBA da USP super legal também, de gestão. Agora, gestão da transformação e IA. Então, a gente tinha o curso tinha um outro nome, eu dou aula de gestão da mudança, liderança e gestão da mudança. Num MBA lá na USP. Muito, muito, muito legal, assim, vanguardistas de fronteira, conhecimento muito bacana. Então, já convido você a conhecer, inclusive, que é bem legal. E dou aula em graduação também, eu conheço a molecada também, e aí uma coisa que eu percebo é assim, a gente tem, Marcelo, uma distância muito grande, e é uma crítica que eu tenho há muitos anos. A gente perguntou, antes de subir, a gente estava falando sobre, o cara dá aula há quanto tempo, não sei o que. A minha primeira vez em sala de aula, eu tinha 22 anos de idade, em sala de aula de faculdade. Né? Eu tava fazendo uma pós e entrei como monitor na pós, na faculdade que eu dava aula. Em sala de aula em empresa eu também tinha 22. Aí, ó. Porra, sensacional. E aí eu fui dar aula mesmo como professor contratado de 24 para 25 anos. Assim. Então, desde lá, então já são 16 anos dando aula como professor formalmente, oficialmente, né? O que eu percebi desde lá? Em quase 2 décadas daqui a pouco, né? Então, tô jovem há mais tempo também, né? Eu percebi que sempre acaba sendo a mesma coisa. É a vontade de pendurar o diploma na parede, mas a competência não acompanha. Então, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que você provocou lá embaixo. Eu falei, eu vou guardar pro papo. A minha primeira aula, quem é meu aluno aqui vai lembrar e vai saber. Eu vi que Marinês, um beijo pra Marinês também, maravilhosa. Ela já comentou na tua postagem lá. Ah, que legal, eu vi. Eu tenho um monte de aluno que pode confirmar isso. Alguns acham babaca, outros acham um problema. Um monte de gente adora. A minha primeira aula, o meu slide de cara eu não dou prova, eu não faço chamada, a participação vale participação, a nota não quer dizer coisa alguma e vem se quiser, se vier, vem para ter aula, senão vai embora que você vai me atrapalhar e vai atrapalhar quem quer aprender. Parece grosseiro num primeiro momento, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você já fez entrevista? Pergunta besta. Algumas. Tá. Em qual entrevista... Você é formado em quê, Marcelo? Desculpa. Em administração. Então, ADM. ADM. Então, ADM, você lembra de TGA? Teoria Geral da Administração. Boa. A matéria do primeiro semestre. Que tinha lá as resenhas que a gente tinha que fazer. Maravilhoso. Teoria das relações humanas, etc. Boa. Quando você se formou? Em 2012. Então, você se formou em 2012 e você entrou em 2009 na faculdade. Isso, tá? 8 para 9. Primeiro semestre de 9, que foi o seu primeiro semestre da faculdade. Qual foi sua média de TGA? A sua nota de TGA? TGA eu bombei, cara. Mas quanto você tirou? Quanto eu tirei, a média para passar era 7 na época. Eu fiquei nessa casa aí, ó.
5 a 7. Pergunta agora, quantas entrevistas você fez que alguém virou pra você e falou, você é formado em administração? Quanto você tirou em TGA no primeiro semestre? Nenhuma. Nunca. Nunca surgiu nem conversa Tão sobre essa matéria. cagando, com perdão da palavra aqui, ninguém tá nem aí pra nota. Pergunta agora de Mas eu tenho algo legal pra falar sobre Boa, isso. Gostei. Pergunta de meme de internet, Marcão, que a gente falou outro dia. Outro dia eu vi um que eu adorei, cara. Eu tô viciado em sair mandando meme pros outros. Maravilhoso. Onde devem estar aquelas pessoas que não deixavam você olhar a prova dela do lado? Onde tá aquela galera? Porque, assim, eu sei onde tá a galera que eu conversava do fundão. Não sei Boa o quê, parte deles eu do sei. meio, a galera que empreendeu, a galera que socialmente troca. Aquela pessoa nerd lá da frente, que tinha 20 canetas de cores diferentes, que não deixava ninguém nem olhar, queria fazer o trabalho sozinha. Onde ela foi parar? Pode ser que ela seja um gênio hoje e tá na NASA. E pode ser que ela é o vice-treco da subcoisa. Por quê? Porque no final do dia, tem uma frase que eu adoro, acho que é, de um cara que eu gosto muito do Jobs, que ele falava assim, eu não terminei Harvard, né? Eu não fiz, mas eu contrato o cara que fez. Né? Se não é dele, é de alguém, o Marcos me ajuda ali depois com quem falou a frase. Mas onde está a minha ideia sobre notas, sobre tudo isso que a gente está falando e mais? A gente tem um método na Arax que a gente chama de CCPS. Conceito, contexto, prática e sustentação. Todo mundo tem que saber o conceito para ficar na mesma página. Eu preciso entender o contexto dentro daquele lugar que eu estou. Então, você falou onde o Dumas, como é que era naquele momento, aquilo tudo. Então, conceito, contexto, prática e sustentação. No método CCPS, quando eu coloco o cara na mesma página e eu dou contexto para ele, eu preciso ir para a prática. Se eu não ponho prática, o cara para rodar, que é o que a gente também falou, ele pega aquele aprendizado e põe no bolso. Porque a gente precisa trocar. E a gente troca pouco. Se a gente aprende e não usa, a gente guarda vira uma informação, não vira inteligência vai para competitiva. memória de longo prazo. Perfeito. Vai fugindo. Maravilhoso. E aí, por que a gente pôs o S no nosso método? Porque a sustentação precisa acontecer com rotina. Precisa virar agenda. Então, eu aprendi, eu pratiquei, mas eu não posso fazer só um team building e ficar ali e acabou. Eu preciso sustentar isso. Isso tem que voltar no comitê, isso precisa voltar na reunião mensal, semanal. Precisa acontecer na agenda. E aí eu volto à ideia do método para te trazer o porquê do meu primeiro slide ser assim. Porque se você só empilha certificado, vou deixar a bola quicando para você aí. Se você só empilha certificado, você é um colecionador de certificado. Tem problema? Nenhum problema. Faz o que você quiser, a vida é tua. Por que eu contei do Fabrício da Link lá, que eu acho genial? Quero conhecer, inclusive, essa estrutura desses caras. Porque eles fazem uma coisa que é muito interessante para mim. Eu tirei essa ideia da Carandoca 42, é uma escola de programação que não tem professor, não tem diploma, não tem mensalidade, é maravilhosa. Pois que legal. Eu tenho um canal no YouTube também que eu já vi. Já tem dei uma olhada lá sobre a 42, é sensacional. É francesa, foi para os Estados Unidos também, tá lá no Vale do Silício. Um baita de um negócio super legal. Mas te entrego. O cara, ele tem um monte de certificado, mas ele não sabe aquilo ali. Ele tirou 10, mas ele não sabe. Ele nunca faltou, mas ele não sabe. E a competência não acompanhou a quantidade de certificados que ele tem. A Gi, que passou por aqui, ela costuma falar que ela é cursenta. Que ela se enfia num monte de curso. Tem um amigo que é um irmão meu, André, também é um cara bom para você bater um papo, que é cursento também. Se enfia em curso que tem, o cara se enfia. Só que esses caras que eu conheço, que são cursentos, caso da Giovana e do André, eles fazem o curso. Eles leem a referência bibliográfica. Tem o cara que se enfia no curso para ter o diploma, para ter o certificado. Quando você vai balizar com a IA, e aí sim eu vou chegar, você tem o cara que fez um monte de curso, mas tem a IA que tem todo aquele curso ali assim, pronto. Esse cara fez o curso, mas não aprendeu, e esse negócio entrega a resposta que você quer, que esse cara que, se tivesse aprendido, talvez entregaria tão rápido quanto. Até mais rápido do que o digitar do cara que fez datilografia ou não. Então, a minha provocação sempre é, se você faz por fazer, isso em qualquer coisa, é mindfulness, né? É estar ali genuinamente. Presente. Faz de verdade, cara. Você entra num curso, você entra para aprender.
Por que eu de novo mencionei o Fabrício? Eu tô jogando as ideias e vou trazer para aterrizar. O Fabrício tem uma entrevista dele, acho que é... Não vou falar a emissora porque eu não vou lembrar. Mas tem uma entrevista dele que ele fala assim, o Brasil precisava investir mais no Sistema S, num Senai da vida. Porque em algum momento a gente vai precisar mais de gente competente com o trabalho, com o serviço básico, do que com o cara do BI hoje. Então, eu não preciso mais do analista do BI daqui 20 anos, provavelmente. Do jeito que tá indo. Do jeito que tá, não daqui 20 anos, daqui 2 anos, daqui 6 meses, de repente. Então, eu preciso ser... Hoje existe o cara que é curador de agente júnior, porque essa vaga já existe, há 6 meses não existia. Então, eu preciso... O cara que é... Outro dia a gente viu essa, né, Marcão? O programador de... Putz, me fugiu o nome agora. Eu olhei e falei assim, cara, que genial isso aqui. Porque começam a surgir carreiras e vagas e o futuro do trabalho que já tá aí, que eu falei, para provocar o seguinte... O básico a gente faz mal. Então o Brasil, de modo geral, e eu tive a oportunidade de já correr um monte de lugar no mundo para olhar a educação, fiz uma imersão de Vale do Silício, fui fazer meu mestrado, doutorado, tem parte na França, na Itália, legal. então é muito bacana. Eu vi um monte de coisas e eu te assumo, na minha vivência, né, o que eu sustento do meu conceito, contexto, prática e sustentação, o que eu sustento é que a gente sai empilhando certificado de gente incompetente. E a competência mesmo eu não entrego. E aquilo que eu preciso enquanto país, porque você falou, eu entrei nesse ponto que você falou de geopolítica, enquanto país, eu vou ter saneamento básico ruim, eu vou ter infraestrutura ruim, eu vou ter a construção civil cada vez mais cara, porque vai ficar cada vez mais difícil encontrar mão de obra qualificada, mas eu vou ter um monte de gente formada em administração, com pós imediatamente, porque o cara sai da graduação, já entra na pós, e ele faz uma pós, ele bota no LinkedIn, e um monte de gente bate palminha, parabéns, sucesso na sua jornada, que é isso aí que faz, e o cara vai ganhar R$ 1.800, e ele não vai conseguir bancar uma vida que, se ele fosse fazer uma outra coisa genuinamente, ele ia voar. Pode continuar fazendo isso? Lógico que pode, mas faz direito. Ou não faz também, aí o problema é dele, não é meu, né? Vou costurar com uma fala sua sobre o resgate lá da TGA, Teoria Geral da Administração, Boa. lá do primeiro semestre, de quem fez o curso de administração vai lembrar dessa tenebrosa matéria. na minha graduação, o professor Carlos, lembra? Como é que eu ia esquecer do professor Carlos? Foi um arroba Tenho dele ele em aí. rede social, vou mandar pro professor Carlos. Professor muito bom, mas porém muito exigente, e entendo o papel dele. A gente chamava ele de professor da resenha. Boa. Porque todas as teorias, conforme ia passando, ele pedia uma resenha e o nosso debate do assunto era sobre a resenha. E eu me lembro, e tô voltando nesse assunto, que é aprendizado versus aplicação, que eu já vou conectar com o Empilhar certificado com o livro do Lifelong Learning do Conrado aqui. Das várias teorias do semestre, tinha uma, se não me falha a memória, me perdoe se eu estiver confundindo, que chamava-se Teoria das Relações Humanas, que é lá do estudo de produtividade, do local mais iluminado com menos iluminado, quanto o ambiente influencia, que é um ponto importante também a gente falar sobre a influência do ambiente. E tem um outro ponto que é o principal para eu trazer, que é uma das teorias que fala sobre um tipo de líder. O líder bonzinho, bem-quisto por todas as pessoas, e o líder que é mais rígido não é tão bem-quisto por todas as pessoas, porém ele traz resultado. E aí conectando com empilhar certificado e com, de fato, trazer resultado com aquilo que você se propõe a fazer e a receber de volta. Eu não fui o melhor na matéria, bombei nessa matéria, mas eu lembro dessa parte específica e conecto no dia a dia com os vários líderes que eu já tive e consigo conectar essa parte da teoria olhando quão de fato faz sentido o líder que é bonzinho, que não traz resultado, mas é querido por todo mundo, e o líder que não é tão bem-quisto, afinal a função, o bem-quisto tá no bolo, mas não é o objetivo principal dele, e traz resultado. E aí, falando de aprendizado, olha que interessante. Você conecta com a teoria, com uma vivência prática e consegue fazer a ligação, ter essas sinapses desse assunto. Boa. Mas isso só acontece
porque em alguma medida, por mais que eu não alcancei a nota, eu estudei, entendi sobre aquilo, e aquilo faz sentido pro universo do meu trabalho. Aí eu consigo conectar as coisas, aí faz sentido Sim. a academia com a prática, o estudo teórico, com a reflexão e com algo diferente que eu posso me propor a fazer ou influenciar o meio que eu estou. Boa. E sobre a questão do... Mas deixa eu só fazer um ponto que você falou. Você aprendeu, tá? Parabéns. Só não passei na matéria. Mas não precisava, você tá aqui. Mas eu não passei na você matéria. aprendeu. Tem gente que a chance é muito grande de ter tirado 10, e se você tiver esse papo agora, a pessoa falar, eu não fiz essa porra, não. Nem tinha isso no meu curso. Você está inventando. E vai pegar atrás do diploma que nem sabe onde tá, ela vai olhar e falar, nossa, não é que Eu tinha vi essa mesmo? matéria. Eu não lembro desse cara aqui, não. Quem que é esse Carlos aí? Não era Alexandre? Né? E vai jogar uma dessa. Então, é sobre isso. É sobre... O cara tirou 10 e aprendeu, maravilhoso. Mas ainda que tenha aprendido, se ele não usa... A minha provocação sempre é essa. Eu já vou deixar você falar do Conrado e do livro. Mas já entrando em lifelong learning, a ideia é sempre para mim assim... Por que a educação corporativa existe? Por que a universidade corporativa existe? A minha tese de doutorado, que Conrado participou inclusive, eu falo sobre universidade corporativa e o impacto no desempenho das organizações. Então, eu estudei 4.000 universidades corporativas no mundo inteiro, trouxe para 400 e depois recortei para um pouco menos porque eu precisava terminar o doutorado, senão eu ia ficar louco. Né? Mas o resumo da ópera é, no final do dia, por essência, eu vou encurtar muito caminho de conceito, não vou entrar nesse beat, tá? Mas, por essência, a educação corporativa, a universidade corporativa existe para tapar um buraco do que a universidade formal não fez. Esse é um ponto. O problema é que a gente traz gente com o comportamento daquela educação formal para dentro desse ambiente de educação corporativa. E o cara entra no treinamento para comer o pão de queijo e se ele gosta da pessoa, ele põe na avaliação de reação a carinha bonitinha. Aí o povo chama de NPS 90. Eu acho o máximo isso. Puta indicador merda. Por quê? Porque o ar-condicionado estava gelado demais, não tinha pão de queijo, mas a aula foi legal, o treinamento foi legal, a carinha é mais ou menos, o NPS é 70. Porque o ambiente influencia demais. E eu falo mesmo de ambiente do pãozinho de queijo, do cafezinho que o Wellington me trouxe aqui maravilhoso, do ar-condicionado tá ligado. O ambiente influencia demais. Talvez esse papo não estaria acontecendo fluindo se a gente estivesse debaixo do sol, num calor absurdo, porque não ia render desse jeito. Trago para o mundo lifelong learning. Se a gente não provoca por meio da educação corporativa, de novo o método CCPS lá, se a gente não olha para a prática e sustentar isso, a gente olha para a arquitetura de aprendizagem das empresas, tem um monte de gente com plataforma com 600 cursos, e chama um infográfico de curso. Mas aí a crítica tá tudo bem. E aí quando você faz essa análise, você vai falar assim, não, mas isso é lifelong learning. Mas não é, porque precisa ter arquitetura, precisa dar caminho. A gente chama lá na Arax de expedição de aprendizagem. Tem até um grupo nosso, se você permitir, depois a gente compartilha com você. Legal. Um grupo de WhatsApp que é para falar de aprendizagem, não é para ficar Show de vendendo bola. produto da Arax. Show de bola. Porque o legal é assim, ó, jornada você começa aqui, você tem que terminar aqui. Por que eu fui chamar de expedição? O final é aqui. Você tem que aprender sobre essa taça, esse copo e esse microfone, tá bom? Tá bom. Como é que você vai aprender? No teu jeito. Você quer falar desse primeiro? Vem aqui. Aí depois você pula pra cá, depois você vem. Mas o final é aqui, tá? Você tem que chegar nesse ponto B aqui. Mas não é linear. O aprendizado não é linear. Eu tenho uma frase que a Júlia, do nosso time, ama, que é pessoas diferentes aprendem de maneira diferente. Então não dá para ensinar da mesma forma. Se você é um cara que lê e ele é um cara de assistir, você concorda que dar um livro para ele vai ser um tormento e dar um vídeo para você vai ser uma loucura? E eu tenho muita preocupação com isso, Lucas, porque eu quero converter as pessoas. Queria, hoje menos, de uma maneira diferente. Queria converter as pessoas a leitores em todo lugar que eu ia. E eu gosto muito de livro, faço conexões, falo de autores, de livros nos ambientes, em várias situações. Porém, hoje eu respeito o espaço, até por questão da função, que é, eu me dou bem com o livro, você se dá bem de outra maneira, e tá tudo certo. E aí eu tenho até o canal, como eu mesmo citei do Liberdade Literária, que eu falo, que gosta, vai lá. Quem gosta, quem quer ter o hábito, quem quer conhecer, vai pra lá. Marcelo, eu tento converter o povo da Arax e um monte de amigos pra fazer plano de milha
e fazer cruzeiro, né, Marcão? Pô, Você é o fã de Nossa cruzeiro? senhora, eu nunca tinha feito, fiz um, quero fazer 200 agora. Nunca mais. O ponto, de novo, pra amarrar e você entrar no papo, é assim, ó, é a gente ter, e aí com respeito à tua fala, que bom que você já mudou, então esquece o respeito, é a gente ter a arrogância de querer mudar o outro na forma de aprender. Não é assim que funciona, cara. E não é assim na educação corporativa, não é assim na educação formal. Eu vou dar um exemplo de novo. A Brenda Donato, ela junto com a Bruna, elas têm a Identidade do Eu, uma escola infantil, de primeira infância ali, que eu conheci recentemente, achei o melhor método que eu já vi na vida, assim. Confesso que fiquei apaixonado, eu arrepiava, porque eu achava aquilo assim... eu achava que educação básica era o que eu fiz com o Davi, com o Gael agora, e uma escola é diferente da outra, mais legal, menos legal, uma é bilíngue e outra não é, sabe? Achava que era por aí. E é infinitamente mais, cara. É uma educação positiva, de família, de a gente cuidar, né, de tudo, de não forçar. Então vamos botar a mãozinha aqui? A professora pegar e botar a mão pra marcar a mãozinha no papel, sabe aquele negócio de passo guache e vamos fazer as mãozinhas? Não, faz no seu tempo. Você tem nojo? Não faz, cara. Calma. Deixa a criança construir, deixa a criança conhecer o ambiente, deixa ela entender, deixa ela tatear, deixa ela de verdade descobrir e confiar. E aí quando a gente chega nesse lugar, que a Identidade do É um baita nome legal demais, a Brenda arrasou nisso aí. Quando a gente chega nesse lugar e você se conhece, você conhece a forma como você aprende mais, como você se descobre, onde você tem medo, onde você evita, que tipo de conflito você não entra, que tipo de leitura que você tem. É a coisa do, eu vou ler esse livro aqui. Essa página eu já li. Você mente pra você mesmo, cara, não percebe? Então, quando isso acontece, se você não se conhece e você não desenvolve todos esses comportamentos na sua identidade e, consequentemente, você tem clareza sobre eu não vou forçar a barra com o outro, eu não vou fazer para empilhar certificado se eu preciso da competência, aí você está num outro lugar. Volto no exemplo. O fone traduz. Mas se eu estiver lá no cu do mundo da Croácia, com perdão da palavra, já falei, né? Foi mal. Mas se eu estiver lá no fim do mundo, no meio da Bósnia, e o meu fone acabar a bateria, se eu não conseguir minimamente trocar com aquela pessoa ali, não vai ser o português aqui do Tatuapé que vai me ajudar. Cara. E no caso do inglês, eu estudo inglês há um tempinho. Não tô no teu nível, Você claro. estuda mesmo ou tá fazendo só homework colando? Eu falei que eu volto pra casa falando do livro com o Gemini, mas eu vou pro trabalho... Vai falando inglês, é isso aí. Treinando gramática no formato live, conversando. Vai bater papo, é isso aí. Eu dou lá o prompt lá, ó. Se eu errar alguma coisa, me corrija em português e dê o direcionamento e a gente volta a conversar. Boa. Eu vou no inglês e volto no livro. Todos os dias. Boa. Todos os dias. Boa. E sobre o inglês, eu tive uma experiência, eu passei uma semana nos Lençóis Maranhenses, no retorno do treinamento lindo. Em setembro do ano passado. Eu tive a oportunidade de ir no carro da expedição lá em uma das piscinas naturais. Tinha um gringo, não tinha internet no caminho e só eu consegui me comunicar com o gringo. Isso, cara. E a gente foi trocando uma ideia, fizemos uma amizade, temos contato até hoje. Vai pra casa do cara, você já tem onde ficar. O cara mora em Israel. Então vai, cara. Israel é lindo. Só não tá um bom momento pra ir pra Israel. Não, mas daqui a pouco vai. Mas tudo vai ficar bem esperando. Vai pro kibbutz, vai conhecer tudo. Conhecer Israel com o meu parceiro Ilor lá. É isso. E nesse sentido, se eu tivesse com fone, eu não iria conseguir me comunicar. Porque é um ambiente que não tem, a não ser que tivesse Starlink. Sim. Mas não vale. E outra, comprei recentemente Animal Farm, que é a Revolução dos Bichos no formato original, do George Orwell. Comprei porque é uma história que eu já conheço e trouxe para me desafiar e ler 100% em inglês. Porque por gostar de livro, eu sei que boa parte não, mas alguns livros muito interessantes... tradução fica no original. A gente perde na tradução, por mais que tenhamos tradutores bons,
e outros livros muito legais não foram traduzidos Sim, ainda. verdade. Então, na minha cabeça, eu tô perdendo possibilidade de ampliar a visão de mundo, Sim. de conhecimento, que só com tecnologia e pedir para traduzir, eu não vou ter o mesmo estímulo que no Maravilhoso. exercício da leitura. Tem uma passagem num livro de Machado de Assis, eu não lembro quem falou disso, cara. Putz, eu vou pecar agora. Acabei de ler O Alienista. Fantástico. Maravilhoso. Fantástico. Mas tem uma passagem, eu não vou lembrar em qual livro também, eu não sei nem se é de Machado, mas eu imagino que sim. Que foi difícil de traduzir porque ele fala assim, tal coisa é tão difícil quanto cortar couve. Porque cortar couve é difícil, cara, fininho assim, né? Aquela couve fininha e tal. Como é que você traduz isso para inglês? Porque a couve para aquele público é diferente pra gente, aquele fininho pra gente tem... Percebe que tá na nuance do detalhe, do cuidado? É a mesma coisa para aprendizagem. Para aprendizado, mais do que aprendizagem, talvez. O que você aprendeu a cortar? É o exemplo do livro de receita. A sua avó tinha, talvez sua mãe herdou, você não sabe nem onde tá agora. Você pede no iFood. A receita ficou lá atrás. Ou você entra no YouTube, pede a E receita alguém, específica tudo gostoso, vai te entregar e vai travando o vídeo e copiando do mesmo jeito. Tem problema? Não, cara. Não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Geracionalmente falando, né? Você não vai trazer a liturgia da tua família do ponto de vista de culinária, você não vai levar pra frente. Mas escolhe renúncia, tá tudo bem. A mesma coisa para aprendizagem. Então, assim, eu quero aprender inglês, mas se eu me matricular na escola mais cara e 2 horas por semana fizer mais ou menos meia boca, você não vai aprender. Não vai, definitivamente não vai. Então, compra o melhor tênis e corre 500 metros, fala que é corredor de final de semana, não é? Igual a onda dos Garmins, dos relógios. Nessa linha. Você vê muita gente que é muito interessante você ter a ajuda de alguns recursos para incentivar o ato positivo, mas tecnologia nenhuma muda comportamento. Então, o principal é a frequência, como você se prepara, o quanto aquilo tá te fazendo bem, tá te tirando do sedentarismo, oxigena a sua cabeça, não o quanto o teu pace no relógio tá fazendo isso. E qual o seu ranking no Strava. Tem em algum corte, eu vou botar um link de um vídeo que é maravilhoso, os caras estão subindo, o Marcos talvez já viu, os caras estão subindo uma rampa gigante assim, andando de bike. Nisso tem um tiozinho numa barra forte. Chapéu. Eu já vi esse vídeo. Camisa aberta até aqui, arrebentando. Derby no bolso, aquela coisa. Passa todo mundo. O cara fala, eu tô com 30 marchas aqui, ó. Bike de carbono, não sei o que. A bike do cara pesa 1.000 quilos. É preparação. É o quanto ele sustenta aquilo que ele aprendeu por conceito, contexto, prática e sustenta e faz acontecer. O cara do grupo de pedal, que se ele pegasse a barra forte, os outros ciclistas, talvez ele ia ter um desempenho muito provavelmente bem difícil, bem ruim. Com certeza. Porque o cara da barra forte, o desempenho dele não é por conta do recurso, é todo o contexto que tá por trás. É também o recurso, mas é o contexto inteiro. É maravilhoso. Lucas, muito bom, já caminhando pro final do bate-papo, passou voando. Quero falar aqui para nossa audiência do livro do Conrado, Lifelong Learning, O Poder do Aprendizado Contínuo. Falei desse livro aqui no primeiro episódio, lá em outubro de 24, com o Herbert. Cada um de nós trouxemos uma abraço pilha. Pro Mr. Limir, batera do bom. Abração, Herbert. Com certeza vai ver esse episódio. Acompanha assim aqui o podcast. E esse livro aqui, ele fala de muita coisa sobre aprendizado da perspectiva do autor, obviamente, mas ele traz referências sobre, como a gente comentou no off, o oportunismo do aprendizado. Ele fala sobre o quão é importante que está com o seu método da Arax, da sua empresa, o quanto você precisa se preocupar em ter um problema para resolver, em ter uma demanda de utilidade de uma determinada atividade no seu trabalho, na sua vida pessoal. É importante fazer esse recorte. O aprendizado, carreira que a gente está falando aqui, se adaptar a essas mudanças e ver o quanto é oportuno o aprendizado para você buscar já para aplicar, é muito além do ambiente corporativo. Boa. A gente está falando de vida. Então, se você está organizando, reformando a sua casa, você obviamente vai buscar conhecer mais sobre design, sobre a harmonia das cores, você vai utilizar, vai falar sobre, pesquisar sobre paleta de cores.
O feed do teu Instagram vai mudar com O certeza. feed do teu Instagram, a tua estrutura ali vai mudar, o seu algoritmo vai responder de uma forma diferente. Se você é pai ou mãe de primeira viagem, você vai ler autores que falam sobre maternidade. E é exatamente sobre isso uma das coisas que o Conrado fala no livro. Exatamente para você não entrar no lugar de empilhar diplomas, como o Lucas muito bem disse. Porque senão você vai ficar empilhando um monte de coisa para mostrar que você é alguma coisa, porém, quando você tiver a demanda de utilizar aquela informação, de fazer conexões, de fazer sinapses de todos aqueles conteúdos, você não vai conseguir responder. Então, recomendo bastante o livro Lifelong Learning, tem muito além do que eu falei agora, tá muito embasado, tá correlacionado com boa parte do que nós trouxemos aqui nessa conversa. Essa é a dica de livro que eu trago aqui para esse episódio, para que você aprenda de forma contínua e para sempre. Não existe uma linha de chegada no aprendizado, e isso com certeza vai mudar a sua vida. Posso sugerir um também? Claro, fica à vontade. Eu tenho alguns que eu amo demais, assim. Eu e minha irmã, a gente já postava quem lia mais, não é? Mas, assim, tem um que eu amo muito, que é o Maestria, do Robert Greene. Pra mim, não conheço. Cara, eu confesso que nos últimos tempos aí é meu livro preferido. O Mundo de Sofia, mas ele é diferente. De quem que é? Robert Greene. É muito, muito, muito maravilhoso. Mas... Por último, prometo, vou nas frases de caneca e papo de colo exatamente de vó. Nesse lugar. Qual a indicação que você dá? Não sei se era essa linha de raciocínio que você ia trazer. Um caminho, um insight para quem quer estar atualizado na carreira, sem ficar bitolado, se preocupando como que vai ficar obsoleto. Perfeito. Eu falei obsoleto em um episódio aqui, apareceu um rapaz para me corrigir. Muito obrigado, viu? Você achou que era meu hater? Você me ajudou a me policiar melhor. Como que essa pessoa não fica obsoleto na carreira, conectado com o aprendizado contínuo aqui, com o gancho do Conrado, e ela consegue navegar em todas as esferas da vida, sempre nesse olhar de linha de chegada, e à medida que eu vou aproximando, essa linha de chegada vai ficando mais longe, porque no fundo, isso não tem um ponto final. É isso. Posso ir de clichêzão? Vamos lá. Com certeza você conhece alguém de mais idade, sua avó, seu avô, vizinho, alguém que é muito sábio. Você fala assim, puta, esse velho é sábio. Minha avó era muito sábia. Meus avós, né? Meu avô Zé, o avô Luiz, muito sábio. A avó Félia, muito sábia. A avó Zumira, muito sábia. Todo mundo, os mais velhos, como eles sabem das coisas. Tem uma diferença muito grande de sabedoria e inteligência. Né? Então, acho que de cara é muito nessa linha. Dá a ideia de que quanto mais você empilha certificado, mais inteligente você é. E falta sabedoria para entender que não. Outra frase de caneca... clichêzaço, eu vou apelar para os clichês aqui, tá tudo bem. Eu gosto muito da ideia de sabedoria é entender que tomate é uma fruta, né? Não, inteligência é saber que tomate é fruta, sabedoria é entender que não dá para pôr na salada de fruta. Né? Perfeito. Então, por onde eu iria? Eu não gosto da dica fechada, mas eu vou apelar para a tua audiência corporativa de verdade, você, eu e todo mundo que assiste, que você... tá buscando evoluir na carreira, no trabalho. LinkedIn é horroroso. Corte bom esse aqui. Porque ele é uma vitrine de ego. Olha o que eu fiz, olha como eu faço, olha o que eu sei. E como comunidade a gente desenvolve pouco. Então um convite eu falo isso muito para aluno. O aluno está numa empresa como estagiário, ele fala assim, professor, o senhor tem alguma dica para eu queria ficar, eu queria ser efetivado. Eu falei assim, chama o VP da tua área no LinkedIn. No teu Teams lá, não sei. Chama um café, pede um papo de 15 minutos. Chama alguém que você está trabalhando com, sei lá, contabilidade, mas você queria marketing. Vai no LinkedIn, quem é um cara pica de marketing que você conhece? Chama no LinkedIn, tudo bem, prazer. Você me daria 15 minutos para você me falar desse mercado? De eu saber o que você fez para eu não errar o que você errou? Se você não veste humildade, cara, e usar uma ferramenta dessa para isso, é uma eterna vitrine de egos, de você falar, olha o que eu conquistei, olha como eu sou foda, olha como eu sou isso, eu sou aquilo. E no final do dia, cara, todo mundo é número 1, número 2 e vai pro mesmo buraco. Então, assim, você no final do dia ouve esse treco da subcoisa na vida. Porque a vaga da empresa, a carreira é sua. Perfeito. Né? Então, eu exploraria como dica
Você quer aprender mais? Cola em quem sabe. Eu tenho uma agenda de publicações aí, o Marcos e Henrique e o time tem provocado um pouco mais nisso, até alunos, um monte de gente fala disso. Vai falar mais sobre isso. Eu tenho defendido muito uma agenda sobre ambiente, que o ambiente muda tudo, né? O ambiente que fomenta inovação, ele inova. O ambiente que cobra a criatividade, ele não inova. O ambiente que fomenta a troca, ele é um ambiente propício à socialização. Do contrário, um ambiente de reprimenda, você nunca vai poder colocar sua opinião, ser humilde o suficiente para falar, não sei. Cara, eu amo. Quem não sabe ou não sabe? O silêncio, aquela coisa. Quem aqui já sabe disso? 50 levantam a mão. Quem não sabe? 30 levantam a mão. Os outros 20, quem Então, estão? Né? Vocês não ouviram? Qual que é a ideia? Então, veste de fato, assim, a coragem, esse é um primeiro ponto. Ter essa iniciativa é uma dificuldade para muita gente, mas veste essa coragem e humildade de assumir que não sabe e entra lá e pergunta, cara. Usa o LinkedIn, que é uma baita de uma plataforma incrível para não ser só a vitrine do ego. Para, de fato, assim, abrir um canal de troca. Marcelão, pô, bicho, você me apresenta fulano de tal, porque eu queria saber mais sobre isso. No final do dia, tudo interesse, tá? Sempre. Ou eu tenho interesse em vender, ou eu tenho interesse em ser comprado, ou eu tenho interesse em trabalhar com você, mas o mais legal é o interesse genuíno em aprender com você. A gente na Arax tem um problema bom, muito sério. O fundador da Arax tem isso, né? O cara é meio doido, né? Que é assim, ó, tem que ser de verdade, cara. Se não for genuíno, não vou fazer. Você faz um treinamento assim porque sim? Não. Ah, mas era dinheiro. Porra, dinheiro dos outros, então não vai ser meu, cara. E nisso a gente perde competitividade, a gente não cresce tanto quanto a gente gostaria de crescer. Mas meu travesseiro é levinho, Marcelo. Levinho. Que bom. Eu não te vendo fumaça, cara. E acho que isso, como professor, como empresário, como pai, como amigo, se eu tiver que te falar que tá ruim, cara, tá ruim, não faz inglês desse jeito, não faz mais, não estuda assim, estuda assado, vai aprender, pergunta, tira a bunda da cadeira aí e vai fazer tal coisa. Mas eu só posso fazer isso se o meu comportamento é do mesmo jeito, senão vira só hipocrisia, né? Aí não funciona. Lucas, que papo bom. Obrigado, meu Obrigado querido. você, meu cara, do convite. Vou deixar aqui todas as suas redes, quem quiser conhecer Legal. a Arax Educação, Vai ser um prazer. seu LinkedIn, o trabalho que você faz, lá o portfólio, já trabalhei, tive a oportunidade de ter um início de trabalho, mas pessoas que eu conheço já fizeram o trabalho com a Arax, Legal. muito boas indicações. Então, vou deixar aqui o seu jabá na descrição. Boa, muito bom. Você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Quero muito saber a sua opinião. Faça uma pergunta para mim, para o Lucas, faça o seu comentário. Aqui é um ambiente democrático. Espero muito que você, com respeito, venha aqui e fale se você concorda, o que você achou interessante, qual o seu contraponto. Não deixe de colocar o seu like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Comente e ative os sininhos e se inscreve no canal. Se inscrevendo, você vai estar sempre vendo os conteúdos aqui do Jornada do Conhecimento e ativando os sininhos, você vai ser sempre notificado dos novos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima.